questão 214 de 2016. A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis, né? Vocês lembram na questão 242, a gente calculou a diferença de energia produzida pela gasolina e pelo urânio, né? Para equivaler a 1 kg de urânio em energia, são necessárias 1.600 toneladas de gasolina. Por isso que a energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis e, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: o urânio 235 já é um núcleo muito instável, né? 235 partículas lá no núcleo entre prótons e nêutrons, são 92 prótons, o restante tudo é nêutron. Esse urânio ele é bombardeado por nêutrons e o que acontece? O núcleo dele não suporta e racha. E pode acontecer de várias formas. Uma das formas é ele rachar produzindo estrôncio e xenônio e ainda liberando outros dois nêutrons. Esses outros dois nêutrons podem se chocar com outros dois átomos de urânio, que vão se transformar em dois outros átomos de estrôncio e de xenônio e outros 4 nêutrons. O que eu estou querendo dizer ali com a reação em cadeia é o seguinte: você tem uma massa de urânio 235, né? Esse urânio, lógico, está no compartimento, todo o sistema controlado. O sistema libera nêutrons, emite nêutrons, que vão bombardear esse urânio e esse urânio vai sofrer fissão nuclear, ele vai rachar. Então, vamos supor que isso aqui seja um núcleo de urânio. Tá? Urânio 235, 92 prótons e 143 nêutrons. Então é um núcleo que já não é muito estável. Quando você faz o bombardeamento do núcleo com um nêutron, ele não suporta e sofre fissão. Ou, em outras palavras, ele racha. Tá? Existem várias formas de acontecer essa fissão, mas uma delas é a que está escrita aí no enunciado da questão, que o urânio, quando ele recebe um nêutron, ele racha, né, sofre fissão, se transforma em estrôncio e xenônio. E além disso, além de estrôncio e xenônio, ainda são produzidos dois nêutrons. Então são liberados dois nêutrons do núcleo, certo? Então aqui, ó, além de estrôncio e xenônio, liberam outros dois nêutrons. Esses dois nêutrons podem entrar em contato com outros átomos de urânio dessa massa. Então vamos supor que esse nêutron aqui vá se chocar com um outro urânio e esse nêutron com outro urânio. Tá? Esses dois nêutrons podem, cada um deles, se encontrar com outros átomos de urânio, com outros núcleos de urânio. Então, esse nêutron ataca esse urânio, esse nêutron ataca esse urânio. E aí o que acontece? Esse urânio aqui vai se rachar e esse urânio aqui também vai se rachar. Quando esse urânio sofrer a fissão, né, falando rachar, mas é sofrer a fissão, ele vai se transformar em estrôncio e xenônio, e esse aqui em estrôncio e xenônio. Além disso, quando o urânio sofre fissão, ele libera dois nêutrons. A bolinha rosa aqui é nêutron, tá, que eu estou representando. Então, além disso aqui, vai ter liberação de dois nêutrons, né, dessa fissão aqui, e dessa outra fissão, liberação de mais dois nêutrons. Esse nêutron aqui pode se chocar com outro átomo de urânio, esse aqui com mais um, esse com mais um, esse com mais um. E aí o que vai acontecer? Esse urânio vai sofrer fissão, vai produzir estrôncio e xenônio, dois nêutrons para cada urânio, né? Esse aqui mais dois nêutrons para esse também. Então, observa o seguinte: a partir de um núcleo de urânio bombardeado por um nêutron, tem a liberação de dois nêutrons. Dois nêutrons podem se chocar com dois núcleos de urânio, cada um com um núcleo, liberando outros dois nêutrons. Então, dois produzem quatro. Quatro se chocando com outros quatro núcleos de urânio vão produzir 7, 8. 8, continuando a reação aqui,
vão produzir 16. 16 vão produzir. Isso é uma reação em cadeia. De 1 duplica, 2 vai para 4, de 4 vai para 8. Além disso, cada vez que ocorre uma fissão dessa, tem uma liberação de energia. Aqui são 2 fissões, então aqui tem liberação duplicada de energia. Aqui são 4, mais energia, mais energia, mais energia, mais energia, e assim vai. Tá? Então essa reação em cadeia é difícil de ser controlada, porque além de produzir muita energia, produz, vamos dizer assim, reagentes para a reação continuar. É como se ela fosse autoalimentada. O que eu estou querendo dizer é que essa reação é uma reação em cadeia. E é realmente difícil de ser controlada. Depois que a reação acontece, se você não tiver todo o aparato próprio para isso, a reação vai acontecer controladamente. A reação em cadeia. Então produz energia. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico. Lixo atômico, que é o resto que sobrar de urânio lá, né? Que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento, para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. O que radioatividade tem a ver com micro-organismos termófilos? Se você não sabe, não se assuste, é porque não tem nada a ver. Tá? Micro-organismos termófilos são aqueles que resistem a temperaturas mais altas, que vivem em águas próximas a vulcões, que a temperatura é de 40 a 70 graus aproximadamente. Em fontes hidrotermais também pode ter esses micro-organismos, né? Entre 40 e 70 graus, que são esses termófilos aí. Não tem nada a ver com radioatividade. O lixo atômico produz nêutrons livres, produz nêutrons, olha na equação aqui, ó, 2N, sim, produz nêutrons, está certo, que ionizam o ar. Ionizam o ar. Ionizar tem a ver com retirar ou fornecer elétrons. E as partículas boas para ionizar outras são aquelas carregadas. Por exemplo, a partícula alfa, que tem um grande poder ionizante, porque ela tem carga 2+, e a partícula beta, que tem um poder ionizante um pouco menor que a alfa, porque ela tem carga 1-. Então, quanto maior a carga, maior o poder ionizante. Qual que é a carga do nêutron? É 0. Se ele não tem carga, o poder ionizante dele é baixo. Tá? Então, a alternativa B está incorreta. Libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre? Sim, libera gases. Por exemplo, aqui é o xenônio, né? É um gás. E se esse gás vai para a atmosfera, ele vai alterar a composição da atmosfera terrestre? Vai, isso aqui está certo. Mas esse é o prejuízo que o urânio causa? É liberar xenônio para a atmosfera? Por que não deve ser? Porque xenônio é um gás nobre. Sendo gás nobre, a reatividade dele é baixa. Então, ele não deve causar nenhum problema estando presente na atmosfera. Então, também não está correta a letra C. Letra D. Acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. A fissão produz calor? Produz energia. Essa energia pode ser na forma de calor. Inclusive é na forma de calor, tanto é que as usinas nucleares, elas são usinas térmicas. Né? Tem as usinas hidrelétricas, em que a força da água movimenta as turbinas. As usinas termoelétricas, em que o vapor d'água aquecido por carvão ou por um outro combustível qualquer, o vapor d'água movimenta as turbinas. E as nucleares, essa energia que faz o papel de aquecer a água para gerar vapor e o vapor movimentar as turbinas numa usina nuclear. Tá? A usina nuclear é uma usina de energia elétrica, tá, gente? Bom, então, acentua o efeito estufa decorrente do calor? Vai produzir calor? Vai. Na fissão? Vai. Mas vai acentuar o efeito estufa? Como eu já tinha comentado, mas se você pensar entre queimar 1.600 toneladas de gasolina ou 1 quilo de urânio, né? Urânio no caso não é queimar, qual que vai provocar mais efeito estufa? A gasolina vai produzir muito gás carbônico, e o gás carbônico é um dos principais causadores do efeito estufa. Além de, durante a queima da gasolina, você vai produzir a mesma energia que 1 quilo de urânio. Então, 1 quilo de urânio produz calor
igual a 1 tonelada de 600 de gasolina. Só que, além disso, a gasolina produz muito gás carbônico. Então, quem vai acentuar o efeito estufa é a continuação no uso dos combustíveis fósseis. Se a gente trocasse todos os combustíveis fósseis por energia nuclear, pode ter certeza que o efeito estufa diminuiria. Lógico, poderiam surgir outros problemas decorrentes do uso da energia nuclear que talvez a gente ainda não conheça, mas não acentuaria o efeito estufa porque, para a mesma quantidade de calor, não tem a geração de gás carbônico como nos combustíveis fósseis. Então, também não é o prejuízo causado pelo lixo atômico, radioativo, né? Bom, e letra E, emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos, né? Como vocês já devem ter ouvido, o caso lá de Goiânia, né? Do Césio 137. Se você não viu, procure vídeo sobre isso. Césio 137, acidente em Goiânia, aqui no Brasil. E foi o descarte de material radioativo em lixo comum. E aí a população teve acesso, né? E muitos sofreram as consequências desse contato direto com a radiação. Então, a alternativa correta é que o principal prejuízo do lixo atômico é se ele não for bem guardado, né, depois de descartado, ele vai continuar emitindo radiação, ou seja, ele sempre vai continuar emitindo, né, e só vai, quando é que ele vai parar de emitir radiação? Quando já tiverem se passadas meia-vida suficientes até que a quantidade que reste seja muito pequena. Porém, alguns demoram milhares de anos para passar uma meia-vida. Tá? Então, a alternativa, o principal prejuízo é esse aqui, ó, emitir radiação. Beleza? Dúvidas? Escrevam no fórum de discussões. Bons estudos e até a próxima.